tudo bem? Você está chegando aqui no canal da Escrevendo Sem Medo. Eu sou Ana Pismel, professora de redação e fundadora aqui do canal. Estamos aqui para fazer a videoanálise de redação. A Gabriela enviou a redação dela, que ela fez com base na proposta de 2020/1 da ESPM. E a gente vai ver aqui como que ela se virou nas 30 linhas. Vamos para a redação. Essa redação com o tema da ESPM, o tema, a pergunta que tinha ali na proposta era: como a tecnologia de pronta resposta possibilitará distintas experiências e impactará a vida de todos nós? Essa era uma proposta que, se você for lá no site da ESPM, na parte do vestibular tradicional deles, você vai encontrar numa das provas ali que eles disponibilizam. Tinha um texto falando sobre as perspectivas da chegada da tecnologia 5G, e a partir desse trecho desse texto tinha essa proposta, essa pergunta. E se você der um pulinho, espero terminar esse vídeo, e dá um pulinho ali no vídeo em que eu falo da estrutura da redação da ESPM, tem um outro que eu falo como é a redação da ESPM, tem uma playlist chamada ESPM. Se você der uma busca aqui nas playlists do canal, você vai encontrar essa. E lá nos primeiros vídeos você vai ver esses fundamentos. E eu comento um pouquinho como que a gente faz para chegar da proposta até a nossa redação. Vamos ver então, a partir desse contexto, como que é a redação que a Gabriele nos enviou. O título da redação da Gabi é o seguinte, ó: Minha mente e meu corpo no mesmo ritmo da tecnologia. E aqui já fica uma dica. O primeiro item aqui é que a gente tem meu corpo e minha mente, ou seja, a primeira pessoa, eu, meu. E aqui a gente já tem uma coisa que não é muito indicada de fazer na redação, eu diria de qualquer dissertação argumentativa de qualquer vestibular, que é justamente a primeira pessoa. Depois a gente tem uma pergunta, um ponto de interrogação aí, é uma pergunta. Meu corpo e minha mente no mesmo ritmo da tecnologia? Então, toda a pergunta, não só no título, mas no texto, não é indicada. Porque o leitor das duas mãos, ele vai achar que é uma pergunta retórica, então ele vai tomar aquela pergunta como uma afirmação, ou ele vai tomar aquela pergunta como algo que ele vai esperar que você responda no texto. E nem sempre a gente faz uma pergunta que a gente possa responder em 30 linhas. Então, qual que é a minha dica? Dê um título que seja uma estrutura afirmativa, ou então que use a expressão em questão. Se você vai colocar alguma coisa em questão, é por dúvidas sobre isso. O bom uso da tecnologia está em questão. Tudo da tecnologia está em questão. Ou seja, não sei o que vai dar. Uma boa sugestão de título seria essa que eu vou colocar aqui, ó. Tecnologia 5G, que é um outro nome da de pronta resposta. 2 pontos. Futuro em questão. A partir disso, a gente já sabe que essa tecnologia traz perspectivas futuras que a gente não sabe muito bem para onde vão. E deixa eu só verificar. Pronto. Eu vou deixar acionado assim porque vai aparecendo as coisas que eu vou fazendo de diferente do texto original. Esse título aqui, ele estaria mais adequado, porque ele não tem uma estrutura interrogativa e porque ele não usa a primeira pessoa. Não quer dizer que seja o único jeito de fazer título. Daria para dar vários outros títulos para esse texto. É uma dica para, enfim, eu não deixar nada no lugar daquilo que eu falo para não fazer. Então a gente tem aqui, ó, vamos dar só um overview rapidinho, ó. Primeiro bloco, que é a introdução, primeiro parágrafo. Tem o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. Esse segundo e esse terceiro são a argumentação dos dois argumentos. E a gente tem aqui o parágrafo final, que é a conclusão. Temos 4 parágrafos, tá batendo com o que a ESPM espera da estrutura da dissertação argumentativa. Agora a gente vai pro linha a linha da introdução. Então a gente vai buscar o contexto, o problema e a tese. A série Black Mirror aborda sobre o avanço da tecnologia e como isso pode afetar nossa vida pessoal, bem como gerar problemas psicológicos. Aqui a gente tem então essa recorrência, a série Black Mirror, que aliás tem vários pontos interessantes, porque ela fala justamente de um mundo em que existem tecnologias que a gente ainda não tem, mas a gente percebe ali que a gente tem muita familiaridade com alguns aspectos de coisas que aparecem lá. O que aborda algo. Então, o livro aborda tal assunto. A série Black Mirror aborda o avanço. Aqui a gente não precisa do sobre, tá? Vai diretão. A série Black Mirror aborda o avanço da tecnologia e como isso pode afetar nossa vida pessoal,
bem como gerar problemas psicológicos. Temos aqui uma frase de contexto dizendo que existe essa série que ela aborda tais coisas. Paralelamente à realidade, então saindo da ficção vindo para a realidade, a tecnologia de pronta resposta poderá impactar a vida de todos em diversos aspectos, como, por exemplo, na questão de ser uma tecnologia rápida e com menor tempo de resposta. Aqui a gente tem uma vírgula, porque o gerúndio aqui ele está abrindo uma oração subordinada, tá? Gerando uma certa ansiedade pelo, aqui não precisa do o, pelo que virá, quanto tempo levará, entre outros. Então, vamos lá, ler de novo aqui para poder fazer as observações. De qualquer maneira, aqui a gente tem essa parte do problema ou do impasse, que é a gente não sabe muito bem o que vem, e isso já é um problema. Paralelamente à realidade, a tecnologia de pronta resposta poderá impactar a vida de todos em diversos aspectos, como, aqui tem uma vírgula, como, por exemplo, tal por exemplo, que é praticamente um conectivo de exemplificação. Ele vem entre vírgulas com como um conectivo qualquer. Só que aqui fica uma outra dica, tá? A gente poderia até tirar o por exemplo, que não mudaria nada. Como x, y e z. Esse como já faria às vezes de um exemplificador. Como, por exemplo, na questão de se ter uma tecnologia rápida e com menor tempo de resposta, gerando uma certa ansiedade pelo que virá, quanto tempo levará, entre outros. Aqui, ó, gerando uma certa ansiedade pelo que virá, quanto tempo levará. Pelo menos me ficou a impressão de que aqui poderia ser um pouquinho mais completo, no sentido de que com uma ou duas palavrinhas em cada item, a gente poderia dar mais clareza para o leitor sobre o que virá, quanto tempo levará o que vai levar quanto tempo. Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó, gerando uma certa ansiedade pelo que virá em termos de mudanças, vírgula, quanto tempo em quanto tempo elas se efetivarão, aí a gente pode tirar o levará, entre outros. Nesse caso aqui, ó, gerando uma certa ansiedade pelo que virá, quanto tempo levará, entre outras coisas. Nesse caso aqui, a gente até poderia colocar assim, entre outras dúvidas. Pronto. Entre outras dúvidas. Somado a isso, as diversas experiências sociais e profissionais mudarão, pois será muito mais interessante usarmos dessa tecnologia do que ir até a casa de um amigo, por exemplo. Uma dica para você colocar a frase de tese é usar um conectivo que seja só de retomada. Então, diante disso, nesse sentido, nesse cenário, porque aqui o somado a isso é praticamente um ademais, um além disso. Então, você está somando um problema ao que já vem lá em cima, está somando mais um aspecto do problema que você já colocou lá em cima, o leitor vai entender mais ou menos dessa maneira. Então, no lugar do somado a isso, a gente pode colocar um diante disso. Diante disso, as diversas experiências sociais e profissionais mudarão, pois, esse pois não tem vírgula depois, pois o quê? Pois será muito mais interessante usar dessa tecnologia do que ir até a casa de um amigo, por exemplo. Eu mudei aqui do usarmos para usar, porque é melhor a gente usar a linguagem impessoal, acredita-se que é interessante usar tal coisa, porque o nós, ele vai trazer o acreditamos, dizemos que, e algumas bancas gostam, outras não gostam. Uma coisa que é inquestionável que nenhuma banca vai achar ruim ou vai ver defeito é que a gente use o impessoal. Então, sempre que tiver um nós, um nos, eu vou trocar por uma outra sugestão. E a gente tem o desta, que na verdade é dessa tecnologia que você já veio falando antes. Então, você está retomando, é dessa tecnologia da qual você já falou. Então, esse, essa, desse, dessa, isso, com dois S's, retoma. Fala de uma coisa que a gente já disse antes. O este, esta, isto introduz. Fala de uma coisa que a gente ainda vai dizer qual é. Então, o este introduz e o esse retoma. Da tecnologia do que ir até a casa de um amigo, por exemplo. Uma sugestão que eu te dou é deixar mais específicas as coisas que você vai tratar. Então, a pergunta que é feita é a seguinte, ó.
Como a tecnologia de pronta resposta possibilitará distintas experiências e impactará a vida de todos nós? Quando a SPM faz a pergunta, ela quer que a gente responda, olha, vai impactar desse e desse jeito. Pensa assim, se eu tenho espaço para fazer 2 argumentos, eu posso pensar em dois impactos. Pode ser 2 bons, um bom e um ruim, 2 ruins. Vai depender da leitura que você fizer desse problema, desse impasse. Pelo texto, pelo que vem no texto, como ainda não li o resto, eu não saberia te dar uma sugestão de 2 itens que você coloque na sua tese para corresponder ao texto. Então, eu vou terminar a correção, depois eu volto aqui. Mas uma estrutura possível seria: diante disso, é importante destacar que a tecnologia de pronta resposta, ou que a tecnologia 5G, impactará a vida dos indivíduos de modo X e de modo Y. Seria uma ideia. Mas eu vou deixar isso aqui. Eu vou até deixar aqui num amarelinho, que é para eu voltar aqui quando eu concluir. Para eu me lembrar de voltar para cá depois. Vamos então para o primeiro argumento. Deve-se destacar, bom, para a gente manter o impessoal, deve-se destacar, primeiramente, que problemas psicológicos, aí aqui tem uma vírgula, porque como a depressão e a ansiedade é um exemplo de problema psicológico. Como a ansiedade e a depressão estão cada vez mais ligados ao mundo digital. Então aqui, como a ansiedade e a depressão é um mini aposto explicativo que está dando 2 exemplos de problemas psicológicos. A sua frase mesmo é: devemos destacar que problemas psicológicos estão cada vez mais ligados ao mundo digital. Você faz o primeiramente para dar uma incrementada, um advérbio de relevância, ele vai dizer: olha, leitor, esse é meu primeiro argumento, tá certinho. E você colocou esse aposto explicativo com X e Y. Então, esses itens acessórios é como um anel. Se eu tirar meu anel, o meu dedo continua aqui, né? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Vão-se os acessórios e fica a frase. Então, a gente coloca entre vírgulas os termos acessórios dentro da oração. Por isso que eu pus essas vírgulas aqui nesse aposto explicativo. O tópico frasal está dando conta de que o mundo digital está cada vez mais ligado a esses problemas psicológicos. Então, o que a ampliação vai esperar é que tenha uma explicação de como que isso acontece, de onde isso vem, de alguma maneira explicando o que são esses problemas e como eles estão ligados ao mundo digital. Vamos ver o que vem. Podemos exemplificar quando uma pessoa está mexendo no TikTok com a timeline infinita, ela fica mais ansiosa pelo que vai acontecer no vídeo que está vendo, mesmo ele tendo apenas 60 segundos, e seja uma resposta rápida, qual vídeo virá depois daquele e, consequentemente, passará horas e horas no aplicativo por conta desse anseio e curiosidade de saber o próximo. Uma vez que isso ocorre, o indivíduo perde o prazer de assistir filmes, séries e vídeos mais longos, já que um aplicativo é mais rápido e traz muito mais conteúdo pelos quais ela se interessa. A gente tem aqui o podemos. Então, o podemos vai virar pode-se. Pode-se exemplificar. Pode-se exemplificar o quê? Pode-se exemplificar essa questão. Essa questão vai retomar o que tem lá em cima, essa questão de problemas psicológicos estarem ligados ao universo digital. Pode-se exemplificar essa questão com pode-se exemplificar essa questão com a dinâmica das redes sociais. Ponto final. Aí eu vou promover esse com a letra maiúscula. Aí agora eu vou explicar para você por que eu fiz essa mexida aqui. O que acontece aqui, ó? Do jeito que estava antes, estava assim: pode-se exemplificar quando uma pessoa. Aí o leitor da banca vai se perguntar: pode-se exemplificar o quê? Aí eu pus aqui, essa questão. Essa questão pode ser exemplificada. Só que mesmo assim, fica faltando um elemento de ligação, porque pode-se exemplificar essa questão quando uma pessoa, fica faltando alguma coisa também. Eu hesitei um pouquinho, porque eu não estava conseguindo achar um jeito de ligar. Então, eu parti para uma outra alternativa. Eu decidi terminar essa frase de uma maneira independente e colocar o quando para uma outra frase. Pode-se exemplificar essa questão com a dinâmica das redes sociais,
que é essa dinâmica que vai ser explicada no exemplo. Quando uma pessoa está mexendo no TikTok, aí mexendo é uma coisa que a gente fala muito. Mexendo aqui, mexendo ali, mexendo no computador, no TikTok, mas é mais informal. A gente pode colocar usando o TikTok, tá bom? Usando as redes. Fica mais formal. Quando uma pessoa está usando o TikTok com a timeline infinita, ela fica mais ansiosa pelo. O pelo é por mais o o, tá bom? O pelo já tem o o, então não precisa ser por mais o, tá? Pelo que vai acontecer no vídeo que está vendo, vírgula. Mesmo que ele tenha. Aqui, ó, o mesmo ele tendo é um pouco mais informal. O mais formal seria mesmo que ele tenha. Mesmo que ele tenha apenas 60 segundos e seja uma resposta rápida. Aí, aqui, ó, qual vídeo virá depois daquele, consequentemente passar horas e horas. Aqui a gente vai precisar também fazer uma ligação, tá bom? Porque é como se fosse uma frase já diferente, uma ideia diferente e que não fica claro qual é a ligação com o que vem antes. Então, vou tentar dar uma sugestão. Quando uma pessoa está está usando o TikTok com a timeline infinita, ela fica mais ansiosa pelo que vai acontecer no vídeo que está vendo, mesmo que ele tenha apenas 60 segundos e seja uma resposta rápida. Ponto final. Nesse contexto, ela só tem interesse em saber qual vídeo. Deixa eu corrigir nada, como escrevi certinho, né? Pronto. Nesse contexto, ela só tem interesse em saber qual vídeo virá depois daquele e, consequentemente, passará horas e horas no aplicativo. Aí aqui tem uma vírgula, porque o por conta de vai abrir uma oração subordinada, tá? Por conta do anseio e da curiosidade de saber o próximo. É aquela ideia, né? Ai, o que vem depois? O que vem depois? O que vem depois? Né? Aí, então, tem um exemplo dessa dinâmica das redes sociais que faz a pessoa querer sempre outra coisa. Aí tem a última frase aqui, ó. Uma vez que isso ocorre, o indivíduo perde o prazer de assistir filmes, séries e vídeos mais longos, já que um aplicativo é mais rápido e traz muito mais conteúdo pelos quais ela se interessa. Beleza. A gente tem uma frase de tópico frasal, que é essa primeira. A gente tem aqui... Só um minuto, gente. Vou ver o que tá dando nesse contexto aqui. Ah, eu escrevi nesse contexto. Nesse contexto. O contexto é menino, o contexto é o contexto. Pronto, agora ficou certinho. Mas voltando ao meu raciocínio. Deve-se, ou melhor, deve-se, enfim, deve-se ou devemos destacar aqui. A gente tem um tópico frasal, depois a gente tem aqui um miolo que tá explicando, tá bom? Esse miolo tinha uma frase só, agora tem 3 porque eu fiz um picote aqui para poder preencher com as ligações das informações que estavam colocadas aqui para o leitor ter um entendimento melhor sobre o que está sendo tratado aqui. E tem essa frase aqui que é o fechamento, que isso mostra. Em termos estruturais de tópico frasal, ampliação e fechamento, começo, meio e fim do argumento, eu diria que tá tranquilo, tá? Mas o que eu percebi quando eu olhei o conteúdo? O tópico frasal não tá batendo com a ampliação e fechamento, porque o tópico frasal tá dizendo que existe uma relação entre o mundo digital enfim, doenças psicológicas como ansiedade e depressão. Só que quando a gente olha a timeline, ela tá falando que quando a gente fica acostumado com conteúdos express, digamos assim, com videozinhos de 60 segundos, a gente perde alegria em ver coisas maiores, em ver coisas mais amplas, às vezes mais complexas e tudo mais. Eu não consegui enxergar como que isso explica o tópico frasal, tá bom? No lugar desse cinza aqui, se fosse assim, ó, devemos destacar primeiramente que a exposição a conteúdos curtos e rasos prende os usuários da rede social numa comodidade e os habitua e tira deles a habilidade de lidar com conteúdos mais profundos. Se fosse uma coisa assim, tópico frasal, essa ampliação e essa finalização cairiam como uma luva. Mas a gente teria
para ter aqui um tópico frasal que realmente se ligue com uma ampliação ou um fechamento que se liguem com esse tópico frasal, a gente teria, na verdade, que explicar como que a exposição da gente à tecnologia causa ansiedade, causa depressão. O que acontece quando a gente está nas redes sociais que gera essas coisas na gente, tá bom? Aí daria tudo certinho. Mas vamos então para o outro argumento para a gente ver como que ele tá. Outro aspecto relacionado, então aqui ó, outro aspecto já está dizendo, olha, não é mais o aspecto do parágrafo anterior, é um novo aspecto. Então nesse sentido está mostrando para o leitor que já é um outro argumento. Isso é muito bom e tá certinho. Outro aspecto relacionado é em função das experiências sociais, já que em alguns países, devido ao aumento da velocidade da internet, já é comum que ocorra festas em que a música não toque em um alto-falante, e sim no fone de ouvido de cada pessoa, com músicas diferentes, o que faz com que as pessoas não interajam entre si. Aqui, voltando aqui para o comecinho, tá? Outro aspecto relacionado é em função. Nesse caso aqui, eu fiquei em dúvida. Outro aspecto relacionado do quê? Relacionado a quê? Precisaria ter uma ou duas palavrinhas só para dizer aqui que é relacionado, tá bom? Então, assim, ó, outro aspecto relacionado à chegada da tecnologia 5G. Nada como escrever certinho, deixa eu vir aqui corrigir. Tá vendo, gente? Até eu erro na hora de digitar. Então, assim, o problema não é a gente errar na hora de digitar. É a gente não perceber e não corrigir depois. Outro aspecto relacionado aqui à chegada da tecnologia 5G é em função das experiências sociais. Aqui, a gente poderia só mudar isso aqui, tá? Outro aspecto relacionado à chegada da tecnologia 5G se dá em função de alguma coisa. Aí fica bem legal. Tá? Se dá em função das experiências sociais, já que, aí é que tem uma vírgula, em alguns países. Esse em alguns países está entre vírgulas porque também é um termo acessório. É um adjunto adverbial de tempo, de espaço. É um adjunto adverbial de espaço em outros países, não aqui. Então, já que em outros países, devido ao aumento da velocidade da internet, já é comum que ocorra festas em que a música não toque em um alto-falante, e sim no fone de ouvido de cada pessoa, com músicas diferentes, o que faz com que as pessoas não interajam entre si. Aqui, ó, tem fone de ouvido de cada pessoa aqui e tem pessoa aqui de novo. A gente poderia tirar o segundo pessoa e colocar assim, ó, o que faz com que elas não interajam entre si. Vejam que a gente tem uma frase grandona, tá? Tá maior do que deveria ser um tópico frasal. Então, assim, já tem o começo e já tem a explicação aqui. Quando menciona que tem, enfim, países em que isso acontece. Mas vamos ver qual é o fim desse raciocínio. Ademais, após a pandemia, vírgula, após a pandemia do quê? Tá? Então, da Covid-19, após a pandemia da Covid-19, é importante especificar porque a gente tem que ter a certeza de que o leitor não vai poder entender diferente do que a gente quer, tá bom? Teve pandemia de gripe espanhola, teve pandemia de peste negra ali, no fim, um pouquinho antes do Renascimento. A gente teve outras pandemias historicamente conhecidas. Então, por mais que a gente ache que tá claro, é sempre melhor deixar tudo bem completinho para blindar o nosso texto do leitor, porque o leitor da banca, ele vai ler procurando contra-argumentar. Se tem cada coisinha vaga, ele vai pensar, mas aqui não tá tão explicado, pode ser isso, pode ser aquilo, não sei, o que eu vou pensar? Então, pra gente evitar isso, se a gente coloca uma pandemia da Covid-19, já evita dele pensar isso. Falar, olha só, aqui já tá explicado o que é da Covid-19, então não tem como eu interpretar de outro jeito. Ademais, após a pandemia da Covid-19, se tornou mais comum o serviço home office, por conta da experiência em trabalhar dentro de casa com a tecnologia de ponta,
fazendo com que o ambiente e as experiências profissionais que uma empresa pode ter, aqui não precisa dessa vírgula, fazendo com que o ambiente e as experiências profissionais que uma empresa pode ter sejam, porque são eles, o ambiente e as experiências, sejam notoriamente reduzidos. Aqui, então vamos lá. Essa frase aqui, ela já começa com a demais, que é um sinal de mais, tá? Acrescentando alguma coisa, tá? Não seria uma coisa totalmente fora de contexto, porque a gente poderia estar acrescentando mais um exemplo, acrescentando mais alguma coisa. Só que como essa é a última frase, ela teria que ter esse aspecto de fechamento. E aqui a gente está acrescentando um outro exemplo a isso que está trazendo aqui. A gente teria esse desafio, tá? Ademais, após a pandemia da Covid-19, se tornou comum. Aqui, ó, em vez de serviço, a gente pode colocar o trabalho, tá? Tem essa expressão, né? A gente fala, eu vou pro serviço, né? Tipo, fulano foi pro serviço para trabalhar, enfim, né? Que hora você sai de serviço. Mas numa linguagem mais formal, a gente usaria trabalho, tá? O trabalho em home office. Em home office, tá? O que eu notei aqui nesse argumento? Outro aspecto relacionado à chegada da tecnologia 5G se dá em função das experiências sociais. Tá, experiências sociais. Até aqui a gente poderia ter um tópico frasal, só que aqui já entra num exemplo. Então, a gente poderia colocar assim, ó. Se dá em função das experiências sociais que serão profundamente afetadas. Ponto final. Aqui, quando a gente fala que as experiências sociais serão profundamente afetadas, já dá para a gente considerar um tópico frasal. Nesse sentido, agora sim, a gente pode trazer a frase anterior e pegar ela aqui, ó. Em alguns países, devido ao aumento da velocidade da internet, é comum acontecer tal coisa. Aí, vai trazer essa frase seguinte, fica como um exemplo dessa transformação profunda da chegada da tecnologia 5G. Aí a gente tem um outro exemplo, que é a intensificação do home office com a Covid. E aí, opa, eu apaguei aqui, não era para apagar não. Pronto, apertei o botão errado. Só que ficou faltando o quê? A finalização do argumento, tá bom? Então aqui eu vou colocar assim, ó. Dessa forma, é importante ter atenção. Dessa forma, é importante ter atenção em relação ao potencial de isolamento social e suas consequências prejudiciais ao ser humano. Ponto final. Então, agora eu volto corrigindo as coisas que eu digitei errado. Pronto, então vamos lá. Dessa forma, é importante ter atenção em relação ao potencial de isolamento social e suas consequências prejudiciais ao ser humano. Aqui, eu coloquei esse fecho que ele é um fecho um pouco menos otimista. Mas se essas coisas estiverem numa chave positiva, também dá para ser. Dessa forma, é importante ter atenção ao potencial de realização de tarefas que antes não era possível. Não eram possíveis. Eu tinha ficado de voltar lá para a introdução para dar uma sugestão de tese, tá? O que eu vi aqui, né? Como ficou um pouquinho difícil alinhavar a tese bem específica ali no começo, isso gerou uma dificuldade de trazer argumentos que realmente ajudem a tese, tá? Porque a tese não estava clara, então os argumentos não estavam escolhidos, não estavam se ligando tão fortemente. Então, ó, nesse primeiro argumento, ele está formalmente ok, só que o tópico frasal não está combinando com a ampliação e fechamento. Aqui embaixo, a gente tem um tópico frasal, né, que eu complementei, e aí a gente tem dois exemplos de coisas que, na verdade, já acontecem no presente, tá? O texto do comando, ele falava sobre a chegada da tecnologia 5G no Brasil. E olha, vejam vocês, 2 anos depois dessa proposta, a gente ainda não tem 5G no Brasil, porque a gente ainda está em impasses de concessão
dessa rede entre o governo e as empresas interessadas em implantar essas redes. Então, a gente aqui no Brasil ainda não tem essa tecnologia. Então, essa proposta, ela convida a gente a olhar para o futuro. Se tiver, o que a gente não pode fazer agora, o que a gente vai poder fazer no futuro? De repente, um médico vai poder operar uma pessoa a 500 mil quilômetros de distância, sei lá, né? De um estado para outro, por exemplo, de um lado a outro do país, e vai dar certo porque não vai ter queda de internet, então não vai, enfim, o braço não vai ficar lá parado quando a internet acabar, vai ser preciso, bem na hora ali que o médico estiver fazendo a cirurgia. Ou a gente vai poder ter carros teleguiados, o que hoje não seria possível, porque se a gente entra numa esquina que não tem sinal, aí bate tudo, né? Não é muito seguro. Quando a gente pode ter quedas de internet assim, porque o sinal não é bom. Então, esse tipo de coisa que a gente ainda não consegue fazer e que a gente poderia fazer com uma internet ainda mais rápida do que a gente tem hoje, tá? Então, a ideia é pensar coisas que a gente ainda não pode fazer. E tanto os exemplos da música, quanto o exemplo aqui do trabalho remoto na Covid, são exemplos que já são verdadeiros, já são reais. E que não estão tão distantes assim do que a gente consegue fazer hoje aqui no Brasil, ainda sem o 5G. No caso aqui do sofrimento mental relacionado à tecnologia, isso até poderia ser uma questão, porque a gente não vai ter menos tecnologia daqui para frente, a gente só vai ter mais. E se as pessoas não souberem lidar com essa tecnologia cada vez mais presente, elas vão correr mais risco de ter esses sofrimentos mentais. Então, um ponto de atenção que a gente poderia relacionar com o tema é: muita coisa vai mudar e muita coisa vai ser melhor. Só que as pessoas vão precisar ter mais inteligência emocional e mais educação digital para poder não ficar só na internet e continuar tendo as conexões humanas que são relevantes e que realmente preenchem a necessidade humana de conexão, para elas não terem esse sofrimento. Seria uma ideia. Aí a gente vem aqui para eita, esqueci o nome. Aquela tese que eu tinha pintado de amarelo. Então vamos lá. Diante disso, as diversas experiências sociais e profissionais mudarão, pois será muito mais interessante usar dessa tecnologia do que ir até a casa de um amigo, por exemplo. Nesse caso, ir até a casa de um amigo é uma coisa que eu entendi que está sendo feita uma comparação aqui, mais estilística, só que esse tipo de comparação não aparece em outra parte, não aparece ali na argumentação, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar assim, ó. Diante disso, as diversas experiências profissionais e sociais mudarão. Aí, melhor ainda, a gente pode pegar elementos da pergunta. Como que eu faço? Eu pego a pergunta, coloco bem aqui pertinho da frase que eu vou escrever, para eu ver termos importantes dela para eu usar na minha tese, como se a minha tese fosse uma resposta dessa pergunta. Então, uma tese, vou até escrever aqui embaixo, depois eu ponho ela ali no lugar. Ó, diante disso, constata-se que haverá grandes impactos na vida da sociedade com a chegada dessa nova tecnologia, vírgula, que possibilitará X e Y mudanças. Ponto final. Aí eu apago aqui, porque eu não preciso da pergunta. Essa seria uma ideia de uma tese bem objetiva e bem fechadinha para essa tese. Que vai haver mudança, é inevitável que vai haver. O que a pergunta traz é: quais serão as mudanças? Então, me dá o exemplo de 2 mudanças. Você trouxe aqui um exemplo social e um exemplo profissional. Daria para colocar, ó, que possibilitará, a gente até pode trocar de ordem aqui, ó, possibilitará mudanças sociais e profissionais.
E aí, um parágrafo vai falar de uma mudança social, uma coisa que a gente vai poder fazer que não podia antes, e uma coisa profissional, que a gente vai poder fazer que não podia fazer antes. Digamos que você queira, por exemplo, colocar um aspecto negativo no social, que a gente vai poder fazer isso, isso e isso, mas a gente vai ter que tomar cuidado para não se isolar do contato humano genuíno. E no caso do profissional, que a gente vai poder dar saltos tecnológicos, fazer coisas que não dava antes, mas que também tem que ter atenção para o fato de que as pessoas vão ter que entender como que elas gerenciam o tempo trabalhando em casa e lidando com desafios que quando você trabalha presencialmente você não precisa, tá? A ideia é, sabendo usar bem, que mal tem. Percebe que quando você alinhava sua tese desse jeito, você já meio que naturalmente consegue ter os argumentos. Porque a tese é a resposta que você pensa para essa pergunta que a proposta faz. Os argumentos é você se perguntar, por que eu penso isso? Vai possibilitar mudanças sociais. Que mudança social que eu posso trazer no primeiro argumento? Que mudança social que eu posso trazer no segundo? E assim por diante. Aí, ó, eu vou pegar essa parte aqui e vou trazer aqui para cima para deixar como sugestão de tese, tá? E aqui, ó, mudanças sociais e pessoais estaria abrindo caminho para 2 argumentos. Só que aí você provavelmente não conseguiria usar esses argumentos aqui. Você precisaria pensar novos argumentos para o seu texto, tá bom? Eita. Deixa eu ver aqui, pronto. Vamos então para a conclusão. Pronto. Ele tinha ficado separado aqui, eu juntei as páginas para ficar tudo juntinho para a gente ver ao mesmo tempo. Em um episódio de Black Mirror intitulado The White Bear, se passa a situação da passividade digital perante a vida real, levando diversos problemas mentais e sociais aos personagens. Em questões sociais e de saúde, pode-se concluir que a tecnologia de pronta resposta atribui muito mais malefícios do que benefícios ao homem, mudando seu jeito de ver e viver o mundo. Ora! Temos aqui uma tese! Nossa, na última frase aqui, ó. A tecnologia de pronta resposta vai trazer mais malefícios do que benefícios. E vai mudar o jeito de viver e de ver o mundo. Isso daqui é uma formulação de uma tese. Então, se isso aqui tivesse aparecido aqui em cima, você teria tudo muito... Peraí, gente, que eu tinha esquecido diante disso aqui, ó. Se a tese que tá lá embaixo de trazer mais malefícios que benefícios tivesse aqui, ó, só teria que justificar por que traz mais benefícios que malefícios aqui na sua argumentação. Eu sei que isso acontece porque, às vezes, enquanto a gente escreve, a gente está desenvolvendo o nosso raciocínio. Então, é natural que, às vezes, a gente só tenha muita clareza da tese. O que tem que ser feito se acontecer isso? Você tem que ter em mente, puxa vida, agora eu entendi, agora eu cheguei numa resposta bem clara e objetiva para essa pergunta. Então, essa resposta é a sua tese. E onde que é o lugar da tese? No finzinho da introdução, que a gente tem o contexto, depois tem o problema, depois a gente tem a tese. A tese tem que ficar muito clara para o leitor desde o começo, e não apenas lá no fim. Ele tem que sair da introdução já sabendo o que a gente vai argumentar. E aqui, qual que seria a estrutura do parágrafo de conclusão? A estrutura é retomada da tese, que era aquela frase que teria que estar lá em cima, no finzinho da introdução, que a gente retoma aqui, depois retomada dos argumentos ou sugestão de encaminhamento, que é quando ou a gente retoma os argumentos, olha, por causa disso e disso, ou então a gente coloca, seria interessante que a sociedade tivesse meios de minimizar as desvantagens da tecnologia 5G para lidar de maneira saudável com ela. Esse tipo de proposta não chega a ser uma API de Enem, é uma coisa bem mais simples. E a frase final, a frase de fechamento,
que essa frase é ela que vai retomar o recurso de contexto. Então, vou por aqui, ó. Pode retomar recurso de contexto. Então, aqui eu não vou chegar a escrever, mas eu vou falar mais ou menos como daria para ser. Então, imagina que no lugar deste parágrafo aqui, a gente tivesse assim a retomada da tese, ó. Portanto, fica claro que a tecnologia de pronta resposta, infelizmente, tem um potencial desvantajoso muito maior do que as vantagens que trará. Ponto final. Você retomou sua tese. Lembrando que a gente acabou de encontrar sua tese aqui. Então, imagina que essa tese estivesse lá no lugar da tese que eu dei de sugestão. Aí, para você retomar, seria um pouco essa ideia que eu acabei de falar. Aí, retomar os argumentos. Então, retomar o seu argumento social e o argumento profissional. Com isso, tanto nos aspectos pessoal, em que as pessoas podem ficar mais isoladas do que o saudável, quanto no profissional, que pode distanciar comunidades de trabalho, esses malefícios poderão ocorrer se nada for feito para minimizá-los. E aí a gente tem a frase de fechamento que retomava Black Mirror. Então, com isso, o futuro será menos angustiante do que o retratado na série Black Mirror. Aí a gente fecha com essa retomada. Percebe que aí já tem o jogo de fechar o texto? Nessa frase aqui, aparece o Black Mirror, só que é na última que precisa aparecer, não na primeira. A primeira frase da conclusão é a retomada da sua tese. E nessa retomada aparece, inclusive, o nome de um episódio específico que não tinha sido mencionado lá em cima. E uma coisa importante da conclusão é que ela só conclui o texto, ela só retoma o que já foi dito. Ela não pode trazer nenhum dado novo. Por isso que eu te dei aquela sugestão que eu falei antes. Se você ficou com alguma dúvida em relação a essa correção, a como a Gabi se virou nas 30, algum ponto da correção, deixe aqui nos comentários, a gente vai conversando para tirar suas dúvidas. Espero ter ajudado você. Gabi, também espero ter ajudado você. Se você quiser saber mais sobre a redação da ESPM, dá uma olhadinha na playlist ESPM aqui do canal. Vai lá na página oficial do canal, clica ali na aba Playlists e busca pela playlist ESPM, que você vai encontrar todos os vídeos desse canal relativos a esse vestibular, entrevista, redação e tudo mais. E também vai ter lá no comecinho da playlist esses vídeos mais de fundamentos, sobre a estrutura da redação, como ela é corrigida, sobre como é essa redação da ESPM, e ali você vai encontrar uma sistematização maior dessas coisas que eu fui colocando de contexto, problema e tese na introdução, tópico frasal, ampliação e fechamento no argumento, depois retomada da tese, retomada dos argumentos, sugestão de encaminhamento e frase do fechamento ali na conclusão, tá bom? Beijão para você, bons estudos, deixe seu like se esse vídeo ajudou você nos seus estudos. Tchau, tchau!